Reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 20 de maio de 2013. Declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária do exercício 2013 da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Das margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas. Aqui. Solicito ao primeiro secretário, vereador Luilson Schwartz, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Provérbios, capítulo 15º, versículo 16. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele, e o venhas a vomitar. Comunicações da presidência.
Em atenção à solicitação efetivada através do ofício número 863/2013, informa ao plenário que o projeto de lei número 73/2013 foi devolvido para o Executivo. Informando que foi criada através da resolução número 2/2013 a Comissão Especial para a Reformulação do Plano de Cargos e Remuneração do Poder Legislativo da União da Vitória, o qual terá 30 dias para apresentar relatório e anteprojeto de lei. A comissão ficou composta pelos seguintes vereadores: Daniel Fernando Rocha, presidente; Altamir Moreira de Castilho e Luilson Schwartz, membros. Ofícios do Executivo. Ofício número 844/2013, encaminhando essa Casa de Leis os relatórios de atividade realizadas no mês de abril de 2013, estando à disposição dos senhores vereadores no setor administrativo. Ofícios número 531, 833, 834, 846, 732 e 498/2013, encaminhando os projetos de lei número 41, 79, 80, 87, 81, 57 e 38/2013 para devida apreciação. Ofícios número 858, 885 e 884/2013, encaminhando os projetos de lei número 84, 91 e 92 para devida apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 38/2013. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Escola Profissional Padre João Pia Marta. Projeto de lei ordinária número 41/2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio e conceder isenção fiscais relativas à construção de unidades habitacionais vinculadas a programas habitacionais de interesse social. Projeto de lei ordinária número 57/2013. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Lar de Nazaré. Projeto de lei ordinária número 79/2013. Autoriza o Executivo Municipal a conceder incentivos tributários à empresa Vidplast, Indústrias de Embalagem Limitada. Projeto de lei ordinária número 80/2013. Autoriza o Executivo Municipal a conceder incentivos tributários à empresa Palac Alimentos Lácteos e Indústria Limitada, microempresa. Projeto de lei ordinária número 81/2013. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Serviço Social do Comércio, SESC, Administração Regional do Estado do Paraná. Projeto de lei ordinária número 82/2013. Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Esportes, altera o anexo 3 da Lei Municipal número 3058/2003 e Lei Municipal números 1239/1992 e 1991/1993 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 84/2013. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Casa de Apoio Santa Clara, a CASC. Projeto de lei ordinária número 86/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2013 com recursos de transposição. Projeto de lei ordinária número 87/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2013 com recursos de superávit financeiro. Projeto de lei ordinária número 91/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2013 com recursos de excesso. Projeto de lei ordinária número 92/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da FUSA para o exercício 2013 com recursos de excesso de arrecadação. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 12/2013, de autoria do vereador Luilson Schwartz. Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de professores de educação física habilitado para acompanhamento e orientação dos munícipes em clubes, condomínios, associações, academias públicas ou privadas e escolinhas que proporcionem atividades físicas e desportivas na forma que menciona e dá outras providências. Anexos ao projeto de lei ordinário número 61/2013. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2014 e dá outras providências. Emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 61/2013, de autoria dos vereadores Gilmar Jarenchuk, de todos os vereadores. Modifica-se o limite para abertura de créditos. Matéria enviada para parecer. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Enviado em 15 de 5 de 2013, projeto de lei ordinário número 62/2013. Institui o PLHIS, Plano Local de Habitação do município de União da Vitória, e dá outras providências. Enviado em 15 de 5 de 2013, o projeto de lei ordinário número 78/2013. Altera o anexo 3 da Lei Municipal número 3058/2003, criando cargo. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Enviado em 15 de 5, o projeto de lei ordinário número 62/2013. Institui o Plano Local de Habitação do município de União da Vitória e dá outras providências. Enviado em 15 de 5 de 2013, o projeto de lei ordinário número 78/2013. Altera o anexo 3 da Lei Municipal número 3058/2003, criando cargo. Da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Enviado em 15 de 5, o projeto de lei ordinário número 62/2013. Institui o Plano Local de Habitação do município de União da Vitória e dá outras providências. Indicações. Indicações número 83 e 84, do vereador Wilson Schwartz. Número 85, do vereador Carlos Romeu Bueno. Número 86, do vereador Gilmar Jarinchuk. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa da Lei serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário, vereador Wilson Schwartz, para que informe se há algum dos edis inscrito para uso da palavra no horário do expediente. Nenhum dos senhores vereadores está inscrito, senhor presidente. Não havendo inscrição, passamos de imediato à matéria da ordem do dia. Solicito ao vereador Wilson Schwartz, secretário dessa Casa de Leis, para que faça leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício número 859/2013, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 84/2013. Está em discussão o ofício 859/2013. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o ofício. Ofício número 885/2013, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 91/2013. Está em discussão o ofício. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a solicitação de urgência. Ofício número 884/2013, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 92/2013. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a solicitação de urgência. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 75/2013. É o parecer. Antes de dar seguimento, convoco os senhores vereadores para logo após o término dessa reunião realizarmos a 14ª reunião extraordinária, a fim de apreciarmos os projetos de lei 84, 91 e 92, de autoria do Executivo. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto 75/2013. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 75/2013. É o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação única do projeto de lei ordinária número 75/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2013 com recursos de anulação. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Requerimentos. Número 126/2013, do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, para que convide aos representantes da Associação Amigos do Trem, a fim de que possam, através da tribuna dessa Casa de Leis, em reunião ordinária, nos trazer informações quanto aos convênios existentes, o montante de recursos oriundos desses convênios, a sua aplicação, a dificuldade para se colocar em funcionamento os passeios da Maria Fumaça, bem como outras informações pertinentes à Associação Amigos do Trem, entidade essa de utilidade pública, declarada pela Lei Municipal número 3278/2005, de 22 de junho de 2005.
Está em discussão o requerimento do vereador Mário Lúcio. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 127/2013 do vereador Zilioto Daldim. Ao senhor prefeito municipal para que determine as secretarias envolvidas procederem ao levantamento identificando todas as famílias que estão residindo em terrenos doados pela municipalidade, no sentido de regularizar os terrenos, dando a propriedade em definitivo aos munícipes. Justificativa. Várias famílias ao longo dos anos, de alguma forma ou de outra, foram beneficiadas com programas municipais, envolvendo a doação de terrenos, e por falta de interesse das partes, a escritura em definitivo nunca foi efetivada. Está em discussão o requerimento do vereador Zilioto Daldim. Com a palavra, o vereador proponente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente. É uma satisfação tê-los aqui. Esse requerimento é de suma importância, também pelo fato da Caixa Econômica Federal, e através do programa Minha Casa Minha Vida, oferecer financiamentos de custo baixo e com facilidade. Então, as pessoas que ganharam terreno há anos atrás, que não estão legalizadas, que têm condições de fazer empréstimos, mas não conseguem pelo fato de não ter as escrituras. Então, a prefeitura fazendo a sua parte, oferecendo essa possibilidade para os moradores, com certeza, muitos moradores de União da Vitória que moram e residem em terrenos que foram públicos há mais de 20 anos, que é o caso aí de várias regiões da cidade, que a gente sabe, a gente ficou sabendo de pessoas que há 20 anos, 30 anos paga o IPTU desses terrenos e não tem o terreno em seus nomes. Então, seria de suma importância e onde facilitará a vida destas pessoas, possibilitando que eles tenham uma moradia digna de se viver. Só uma curiosidade, senhor vereador. Esses munícipes procuraram, por acaso, a prefeitura para regularizar esse terreno? Olha, alguns estão procurando a prefeitura agora, certo? Vieram aqui nessa Casa de Leis, eu recebi durante a semana umas 4, 5 visitas, semana passada, e sei de outras pessoas que há tempo estão tentando, sabe? Nós temos aí vários terrenos, por exemplo, aí próximo ao antigo quartel da Polícia Militar, lá em cima no Bela Vista, aí no próprio Lagoa Dourada, além de que ali já está encaminhada a documentação, mas tem muitos e muitos terrenos ali na Vitória nesse sentido. Então, é de suma importância que isso seja resolvido de uma forma o mais rápida possível, para que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade de conseguir seu empréstimo e construir sua casinha. Seria isso, senhor presidente. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 129/2013, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao prefeito municipal, para que determine o setor competente entrar em contato com o responsável pelo DENIT em nossa região, solicitando do mesmo a viabilidade de se atender moradores situados às margens da BR-153, no sentido de instalar 4 abrigos para passageiros nos pontos de ônibus, a saber: 1. Frente ao posto de combustível Líder, Trevo, Porto Vitória. 2. Entrada da empresa GR, quilômetro 449. 3. Entrada da antiga escola. E 4. Próximo à antiga Madeireira Reis. Justificativa. Os abrigos irão beneficiar aproximadamente 70 pessoas, as quais utilizam diversas linhas, como, por exemplo, micro-ônibus de municípios da região, transportes coletivo, Nossa Senhora da Piedade, empresas de ônibus como Reunidas, entre outras. Possibilitará que a população, principalmente idosos e crianças, aguardem a condução com tranquilidade, ficando assim protegidos das intempéries. Está em discussão o requerimento do vereador Valdir Luiz Cortellini. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 130/2013, dos vereadores Daniel Fernando Rocha, Altair Lourenço de Souza, Carlos Humberto Topolsky e Carlos Romeu Bueno. A Comissão Municipal de Trânsito, para que providencie a instalação de faixa elevada de pedestre e sinalização de velocidade máxima permitida na rua Emílio Crone, nas proximidades da igreja, creche e posto de saúde do bairro Rossio. Justificativa.
Trata-se de local com intenso movimento, pois no logradouro ou em epígrafe existem diversas instituições, igreja, posto de saúde, empresas, macazio de senha, próximas da creche e salas de catequismo, fato que eleva em muito o perigo de acidentes com crianças, devido à rodagem habitual de veículos leves e pesados que imprimem velocidade incompatível com a via. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 131/2013 dos vereadores Daniel Fernando Rocha e Carlos Romeu Bueno. Ao prefeito municipal para que determine o setor de cadastro ou setor responsável para que informe o nome instituído por lei para a praça localizada entre a Avenida São Cristóvão e a Rua Santos Dumont, no bairro Sagrada Família. Ainda, caso o terreno onde foi construída a referida praça seja objeto de doação, favor informar o nome dos doadores. Justificativa. Respondendo à indagação verbal sobre o nome oficial da praça, a municipalidade discorreu que a mesma ainda não é nominada. Contudo, para evitar situação indelicada com a ocorrência de dois nomes, faz-se necessária a emissão de documento oficial confirmando a existência ou não de nome e origem da propriedade, caso objeto de doação. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 132/2013, dos vereadores Daniel Fernando Rocha e Carlos Romeu Bueno. Ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente elaborar projeto de melhoria na iluminação pública no final da rua Professor Amazília, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto e o Ginásio de Esportes Moisés Lupion. Justificativa. A iluminação pública na referida via foi melhorada há alguns anos pelo Poder Público Municipal. Contudo, faltou apenas o final da rua para a conclusão da troca das lâmpadas, e até a presente data o trecho não recebeu a nova iluminação. Assim, o trecho que está merecendo iluminação é curto, porém intensamente utilizado pelos alunos do Colégio Túlio de França, pois é utilizado como passagem para os alunos que moram na própria rua Professor Amazília e em todas as ruas ao lado esquerdo de quem desce esta via, parte do centro, São Bernardo e todos os bairros da região sul. E o local encontra-se muito perigoso para os alunos que estudam no horário noturno e também para os moradores das adjacências. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 133/2013, do vereador Gilmar Jarinchuk. Ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade de entrar em contato com o senhor Anísio de Souza, prefeito do município de Porto União, com o tenente-coronel Edilson Silva de Oliveira, comandante do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, e com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Madeira de Porto União da Vitória, no sentido de se buscar uma solução para a travessia de pessoas utilizando o Rio Iguaçu, através do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, o qual poderá disponibilizar uma balsa de sua propriedade, para fazer a travessia, transportando trabalhadores entre o distrito de São Cristóvão, União da Vitória, até o bairro Santa Rosa, Porto União. Justificativa. Entendemos nós que essa balsa dará um novo incentivo às duas regiões distintas, bem como proporcionará economia de manutenção com ônibus, combustível e motoristas aos empresários da região industrial de Porto União, facilitando também a vida do trabalhador, que chegará mais rapidamente ao local de trabalho. São aproximadamente 600 trabalhadores que acordam muito cedo e ficam rodando vários quilômetros dentro do ônibus até chegarem aos seus locais de trabalho, sendo que muitos ainda ficam aguardando o horário para iniciarem suas atividades. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moções. Número 18/2013, dos vereadores Wilson Schwartz e Gilmar Jarinchuk. Um voto de parabéns pelo Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. São profissionais preparados para compreender que as situações de vulnerabilidade social têm relação com o contexto mais amplo. São dedicados à promoção de direitos e à participação cidadã no desenvolvimento do país. Exercem importante papel na construção de uma ordem social, política e econômica com menos desigualdades. O assistente social estará onde for necessário, orientando, planejando e promovendo uma vida mais saudável em todos os sentidos. Que o dia seja de reflexão sobre o significado e a importância da tão valorosa função social, exercida por todos os profissionais do serviço social. Está em discussão a moção. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Moção 19/2013 de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Lauro Pasco, ocorrido em 17 de maio do corrente ano, aos 61 anos de idade. Natural de Paula Freitas, residia em nosso município há quase 40 anos, sempre no distrito de São Cristóvão. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e sua dedicação à família. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Deixam-nos um modelo de trabalho e honestidade a seguir, e um exemplo a imitar. Aos seus familiares, o nosso fraterno abraço de pesar, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda do ente querido, principalmente a sua esposa, filhos e netos. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Quero cumprimentar a imprensa falada escrita, toda a população, presidente de partidos, presidentes de associações, nossos diretores, coordenadores, nossos professores. Nosso muito obrigado. Nada mais havendo. Ainda em tempo, com a palavra o vereador Carlos Bueno. Senhor presidente, colegas vereadores, a plateia presente, imprensa, eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito do projeto de lei número 12/2013, autoria do vereador Wilson Schwartz, sobre a obrigatoriedade da presença de professor de educação física habilitado para acompanhamento e orientação das atividades em clubes, associações, academias, públicas ou privadas. Ele realmente vem de encontro ao que se propõe hoje, principalmente diante de 3 faculdades na nossa cidade para a formação desses profissionais. Mas gostaria de uma orientação, não sei se ela consta ou não no projeto, que também esse profissional ele precisa ser inscrito no Conselho Regional de Educação Física, no CREF e no CONFEF. Porque, na realidade, é o seguinte, hoje a educação física ela possui 2 habilitações. A licenciatura, que é exclusivamente para escolas. Quem tem só a licenciatura, ela não pode trabalhar em clubes, em academias e nas demais funções, seja qual for, preparador físico, etc., etc. Somente na educação, no magistério. E aí é que entra o órgão de classe, o CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, o CONFEF, Conselho Federal, para a fiscalização de todas essas questões, porque somente o bacharel é que tem o direito de trabalhar nessas outras funções. Então, vejo assim a importância desse projeto, valorizando aqueles que estão tendo a sua formação, para oferecer um serviço, um trabalho de qualidade e com a formação para que as pessoas possam desenvolver suas práticas educativas. E esses conselhos têm a mesma finalidade, vamos dizer assim, fazendo um comparativo, como tem a OAB, que dos advogados, os demais conselhos. Me concede uma parte, vereador? Claro. Na verdade, esse projeto de lei ele se baseou na Lei Federal 9696 de 2008, onde consta e fala sobre essa questão que o senhor levantou, onde diz que os profissionais devem estar regularmente registrados no Conselho Regional de Educação Física. Então, bem lembrado, agradeço a menção, mas ela prevê, já no projeto de lei, que, na verdade, ela está entrando na casa hoje, vai ser para discussão na segunda-feira que vem, mas foi bom o senhor antecipar, eu agradeço a parte. Que bom que já está previsto, porque realmente ele vem aí a dar essa segurança para os municípios e para toda a população que faz a sua prática esportiva. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, eu só quero, senhor presidente, elogiar o bom requerimento que você fez da travessia do Rio Iguaçu, pelo bairro São Brás. Isso é um sonho do bairro São Brás, da maioria da população, que necessita trabalhar, e tem a região mais perto ali é Santa Rosa. E se caso acontecer, olha, vai ser um impacto muito grande.
aquelas famílias para cruzar para o lado de lá, para trabalhar, jovens, pessoas que estão há 20 anos trabalhando em Santa Rosa, agora na nova geração de emprego da cidade industrial de Porto União. E isso é muito valioso. Então, esse pedido que vem agora até a aprovação de todos os vereadores dessa casa, isso vai fazer com que, senhor presidente, que realmente alguém olhe com carinho aquele povo para encurtar essa viagem, essa maratona que tem que fazer, saindo do bairro São Brás, vindo aqui no centro da cidade e tendo que se deslocar lá no bairro, aliás, na cidade industrial de Porto União. Então, é uma coisa muito bem lembrada. Parabéns, senhor presidente. Parabéns mesmo. Antes de passar a palavra ao vereador Daniel, a respeito desse requerimento, eu já fiz ele há anos atrás, no passado, e entrei em contato com o prefeito, então, o senhor Renato, e ele mostrou interesse, e com o comandante do 5º BE, e ele falou da viabilidade. Inclusive, ele tinha 2 balsas, uma grande e uma média, ele colocaria à disposição do município. Só por questões políticas, na época, não foram implantados. Com a palavra, o vereador Daniel Rocha. Senhores e senhoras munícipes, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Meu primeiro requerimento nessa Casa de Leis, meu primeiro requerimento como vereador, foi sobre a questão da iluminação pública. Porque a Copel reduziu o valor da taxa de energia elétrica, através de várias ações do governo federal e do governo estadual. Na época, eu imaginei, mas como que o município pode ajudar nesta questão? Como que a prefeitura pode ajudar também a diminuir um pouco a taxa de luz? No primeiro momento, a gente pode pensar que a prefeitura não tem nada a ver com essa questão de taxa, da tarifa de luz, porque era Copel, os impostos ali inseridos são federais e estaduais. Contudo, acho que todos os vereadores, em resposta a esse ofício, receberam uma tabela de arrecadação da iluminação pública e o faturamento, quanto a prefeitura está faturando. E vocês perceberam que a prefeitura hoje está faturando mais do que está gastando. Ou seja, está pagando menos de iluminação pública para a Copel do que está arrecadando dos consumidores. Então, agora vem o segundo passo desse trabalho, que seria mandar um requerimento à prefeitura ou conversar com os responsáveis, até com o líder do governo, para a gente ver a viabilidade de um projeto de lei para diminuir o valor dessa taxa. Porque a taxa ela é contraprestação de um serviço. Ela não pode ser cobrada a mais do que o serviço. E o serviço de iluminação pública, digamos aqui em dezembro de 2012, a prefeitura arrecadou R$202 mil com essa taxa de iluminação pública. E gastou, segundo dados da Copel, R$113 mil. Então, tem 2 opções para utilizar esse dinheiro. Ou diminuir a taxa da iluminação pública para a comunidade, para nós contribuintes, ou aumentar a extensão. Colocar a iluminação pública em mais locais da cidade. Porque tem alguns locais, às vezes, que podem ter iluminação pública e não tem. E muitos desses locais não vão pagar a taxa, porque não são terrenos baldios, vagos, mas que levam a algum lugar que tem, novamente, casas. Então, nós podíamos, é lógico, sempre dentro da lei de responsabilidade fiscal, eu fiz com muita responsabilidade o requerimento, tanto que chegou a resposta positiva, que tem condições de trabalhar em cima disso. Então, senhor presidente, Pois não, vereador. Na verdade, é feito em conta e contas. Todo fecha, é feito em conta e contas, e é feito as extensões de rede, como o senhor falou, trocas luminárias e assim por diante. No governo passado foram pagos mais de 2 milhões de TID, que o pessoal tinha entrado na justiça e era confiscado esse valor justamente das contas da prefeitura. Em relação à energia elétrica, iluminação pública, o pessoal entrou há muitos anos atrás aí na justiça e ganhou. Mas aquilo que o senhor falou é o que tem acontecido. Então, nesse encontro de contas, que é feito entre a Copel e a Prefeitura Municipal, então, com a diferença, é investido em rede de energia elétrica, extensão de rede de energia elétrica, e que foram feitas várias e várias, que a gente poderia até, se o senhor quiser, poderia lhe passar com mais tempo, providenciar para o senhor, assim, para o senhor ter uma ideia, a quantidade de rede que foi feita nos 4 anos do prefeito Juco.
É exatamente isso, vereador, o requerimento para evitar isso. Por que o município teve essas ações na justiça e está pagando até hoje? Exatamente por causa disso. Falta de previsão. Porque a previsão legal da Lei 3176 de 2002 é exatamente essa. A prefeitura pode cobrar da população o que gasta em iluminação pública. Nunca foi previsto em lei outro tipo de gasto, que é posteamento, investimento, isso não está previsto em lei. É isso exatamente que aconteceu, que antes da emenda 29, os municípios não tinham previsão legal para cobrar a iluminação pública, porque ela não era uma taxa divisível. Toda taxa tem que ser específica e divisível. Então, não traça mais de taxa. A gente chama de taxa, não é. É uma contribuição para o custeio da iluminação pública. Porque a taxa, digamos assim, a taxa ela só pode ser cobrada pela contraprestação do serviço. E aquele serviço tem que ser específico. O serviço foi efetuado por Carlos Bueno, foi efetuado por Wilson. Iluminação pública não tinha como. Vinha um cidadão de Palmas e utilizava a nossa iluminação pública, assim como nós utilizávamos. Vinha um cidadão de Bituruna e utilizava a nossa iluminação pública. É por isso que a prefeitura está devolvendo milhares de reais hoje na justiça. Eu sei que pode pesar para os cofres públicos, mas é que nem a situação quando o senhor se preocupou com o fundo. Mesma situação, o senhor está preocupado com o futuro. Vamos usar a mesma situação e vamos nos preocupar, porque isso aqui pode caber ação na justiça para cobrar a diferença. Então, vamos desde já se preocupar com isso, porque por mais que esteja correto essa situação, que a prefeitura investiu esse dinheiro, não gastou à toa, investiu em extensão, em rede, está pagando débitos passados, de 2002, 2003 para trás, são milhares de reais que o senhor está pagando hoje. Nós temos que ter cuidado para frente, que essas novas ações podem vir na justiça sobre o mesmo assunto. Então, isso foi uma lição para nós, do município, e, com certeza, esse requerimento teve esse intuito, para nós verificar qual a situação para isso. Desculpa, presidente, eu alongar a palavra e encerro aqui. Com a palavra, o vereador Júlio Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, senhores munícipes. O requerimento aprovado seu hoje, vereador, é sobre a extensão ali da Santa Rosa com São Cristóvão. Vem há muito tempo já esse debate a respeito dessa parte aí do Rio Iguaçu com Porto União e União da Vitória. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, essa casa aqui trabalhou junto com Porto União, porque os caminhões que vinham de Caçador, Canoinhas, chegavam no posto Iguaçu e subiam ali pelo cemitério e vinham pela professora Coronel Amazonas, por dentro de Porto União. Era fila de carreta, caminhão, e aquela subida ali é muito grande e trouxe bastante transtorno para Porto União. Até que foi proibido de eles passar por a Coronel Amazonas, para sair aqui na ponte, e hoje eles fazem toda a volta. Passam por bairro São Pedro, vem até o Uniguaçu, entra à direita e pega a Bento Munhoz para sair aqui. E há 8 anos atrás foi feito um projeto de lei pela Câmara de Porto União, qual a autora desse projeto de lei foi a vereadora Magali Carneiro. E esse projeto de lei se encontra em Brasília, para que fosse feito naquela região lá uma ponte, porque os caminhões que vinham de Caçador, sentido a Curitiba, quem estava saindo de Irinópolis, a Ponta Grossa, que eles vêm toda nessa região, então ele dá um número muito grande de caminhão, é o que está hoje causando um problema seríssimo para nós aqui na Bento Munhoz. Viemos já alertando há muito tempo o perigo que está ali na Rua Expedicionária, onde temos as faculdades, temos o Colégio Astolfo Macedo, e temos crianças de 1ª a 4ª série ali, disputando com carreta e caminhões carregados de fora que passam ali. Então, esse requerimento seu é importante. Agora, de repente, por que não tentar novamente com Porto União e ver em que situação é que está esse projeto de lei que foi pedido lá pela Câmara de Porto União, o qual, na época, a autora desse projeto foi a Magali Carneiro, que era vereador. Eu acho que o mais prejudicado mesmo hoje é o bairro São Basílio Magno, o Rossio,
onde está as faculdades, onde está os colégios, onde está as empresas, e onde está passando todo esse número de veículos, principalmente de carga pesada, para fazer o desvio para sair para Curitiba ou para Ponta Grossa. E sem sombra de dúvidas, se fosse feita essa ponte lá naquela região, ia diminuir uns 20%, 30% o movimento aqui, porque a única saída hoje para os caminhoneiros é essa. E nós temos aí pessoas que saem pessoas que saem de Lages, vêm a Caçador, pessoas de Caçador, de Videira, que entra tudo por hoje, de Caçador a Porto União, por causa do asfalto, que antigamente não tinha, hoje tem, e também os que saem de Liniópolis, toda aquela região de Liniópolis, Canoinhas, que sai por aqui para ir a Ponta Grossa e que usa essa rota. Então, seria de suma importância até que nós pudéssemos ver, principalmente aí o pessoal de oposição, aí, o pessoal de apoio da base do PT, a ver como é que está esse projeto de lei em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos as palavras do vereador Pires. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 27 de maio de 2013, em horário regimental. E daqui a 5 minutos, a 14ª reunião extraordinária. Está encerrada a presente reunião.